E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Viemos aqui gravar mais um vídeo, né? Depois de um tempo aí, mas o que importa é que a gente tá de volta aí. E queria agradecer de novo a todo o apoio que tá tendo. Pra mim, isso não faz nem sentido. É muita gente. Mas enfim, né? Vamos falar então sobre alguma coisa aqui. Hoje é um tema mais, assim, de boa, sabe? Não vou misturar nada de novo, mas vamos falar aqui sobre maniqueísmo, que é uma coisa muito interessante hoje em dia, que muita gente, assim, não entende muito bem e não entende por que ele é tão ruim nas nossas vidas. Beleza, então o maniqueísmo ele tá presente em várias coisas, né, se a gente parar pra pensar. Na política, na cultura, na sociedade em si, entre os grupos sociais, tipo, tem um grupo que é bom e um que é ruim. E isso depende tudo do ponto de vista da pessoa, né? Porque, tipo, sei lá, né? Vamos pegar aqui uma pessoa de classe alta. Pra ela, eles que são os bonzinhos, entendeu? E quem tenta tirar o dinheiro deles são os maus. Os maus. Não sei. As pessoas do mal. E, tipo, isso vai se estendendo até vários nichos da nossa vida. Vamos pensar aqui na política, que é uma coisa muito fácil de pensar aqui. Aqui no Brasil, não precisa ir muito longe. Se eu for petista, eu vou achar que o PL, o Bolsonaro, é do mal. E se eu for bolsonarista, eu vou pensar que o PT, o Lula, a Dilma, todo mundo é do mal. Assim, gente, pelo amor de Deus, né? Você não precisa ir muito longe pra perceber que isso aí é completamente superficial. Quem pensa assim, independente do lado, Lula, Bolsonaro, e daí, tipo, gente, isso não faz o menor sentido. Você tem que analisar os dois lados e ainda depois você percebe que os dois são ruins, não tem nenhum bom. E aí você começa a ter um senso crítico e você percebe que nenhum dos dois presta e que você tem que repensar ali e renovar a política brasileira. Sobre isso, sobre o maniqueísmo, dividir as coisas em bem e mal não é uma boa tacada, porque você literalmente fica dentro da caverna, se é que vocês me entendem. Porque você não consegue analisar os pontos de vista de uma forma diferente. Você só fica naquele. Você não consegue avaliar, tipo, todas as nuances ali direitinho, de acordo com o seu senso crítico. Você só fica naquela visão, que é o que está acontecendo hoje com as pessoas em relação à política no Brasil. Todo mundo fica de um lado ou de outro. E ninguém se interessa em entender o outro lado, ou ver as coisas boas que tem do outro lado e as coisas ruins que tem no seu próprio lado. E outra coisa também, que tem muito isso na cultura. Mas a cultura, acho que a gente tá melhorando muito nesse quesito, porque sempre tem um super-herói e um super-vilão. Só que, acho que nos últimos tempos, as pessoas começaram a tentar entender pelo menos o vilão e meio que levar a moral e a ética em conta, ver o passado da pessoa e não ficar só lá, tipo, o cara é vilão, o cara tem que morrer, não sei o que, o herói tem que ganhar. E pelo menos nesse quesito a gente tá evoluindo, mas a gente precisa evoluir muito nos outros aí, né? Tem outra coisa também. No caso, nas mídias sociais. Isso aí, nossa senhora, isso aí é um... Chega a ser, sei lá, não sei. Não tem adjetivo pra escrever isso. É tipo assim, deixa eu pensar num assunto recente aqui. Assim, não é um assunto, né, gente? É meio que uma guerra, mas mesmo assim. A guerra lá de Israel e Palestina, pela faixa de Gaza. Você não vê, pelo menos eu acho que eu nunca vi ninguém no Twitter ou sei lá, no Instagram, vendo os dois lados. A pessoa só defende um e fica e critica o outro, falando que o outro comete um crime contra os direitos humanos, contra a humanidade.
E fica nessa e ninguém se resolve, porque o trem tá lá até agora e ninguém liga pra qual que você torce, entendeu? Tipo assim, meio que não importa. Realmente não importa muito a opinião da mídia, o que importa é o povo lá da guerra e quando é que vai acabar, né? Porque tá matando um monte de gente. Mas é ruim ficar criando conflitos na internet por causa de uma guerra que ninguém sabe nem direito o que tá acontecendo, porque é a mídia, né, que tá expondo e eles podem colocar qualquer coisa que eles quiserem lá. E aí fica nessa aí, todo mundo brigando. Não tem como definir, mas não tem como defender só um também. E nem como atacar só um. Os dois estão errados, literalmente, não tem como. E outra coisa, gente, eu sempre tinha um debate na minha escola antiga que era uma visão maniqueísta, né? Que era sim ou não, tipo, tinha um tema lá. Teve um tema que eu lembro que eu debati, que era se a IA ia atrapalhar ou roubar a profissão das outras pessoas. E o meu era não. E, gente, eu defendi com garras e dentes que era não. Mas mesmo eu defendendo com garras e dentes que era não, eu concordei com coisas que o cara que disse sim falou. Ele disse que tinha profissão que já roubou, tipo, que a máquina já roubou, tipo, caixa eletrônico. Eu falei, verdade, mas essa é uma profissão, a pessoa pode procurar outras alternativas. Essas alternativas a IA não vai conseguir pegar, tipo, policial, professor. Isso é impossível de uma IA, uma máquina, cumprir essa profissão, porque ela é muito humana. Você precisa ser humano para cumprir ela. Gente, acho que é isso o vídeo, foi mais curto hoje. Era só pra falar sobre esse tema aí, esse maniqueísmo, que sempre tá presente aí, mas muita gente não quer ver. E é isso, gente. Tchau, obrigada pelo vídeo. Até a próxima.